a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para o nosso culto das quintas-feiras. Amém, queridos? Vamos estar fazendo uma oração agora, pedindo ao Pai Celeste que esteja com todos vocês aí. Amém, queridos? Louvado é o nome do Senhor. Depois nós já estaremos adorando o Senhor, porque estamos aqui para adorá-lo em espírito e em verdade. Amém, queridos? Vamos orar, pedindo ao Senhor para abençoar. Se você está comigo, dê um sinal aí, só para eu saber que eu estou transmitindo. Público já está aí, amém, graças a Deus, Deus abençoe. Então vamos orar pela nosso caderno de oração, por você que está comigo aí. Hoje Deus tem uma palavra para o teu coração, amém, e vamos orar. Amém, Márcia Cristina, Deus abençoe, querida, seja bem-vinda. Vamos estar adorando o Senhor, porque é o nosso Deus que recebe e merece toda a adoração por tudo que Ele faz, por tudo que Ele é. Eu dou bem-vindo a todos que estão comigo já. Simone Braga, um abraço para você, para o Adriano, aquele abraço fraterno do pastor Gênesis. Alegria grande tê-los comigo. Márcia Cristina querida, minha filha querida, Deus te abençoe. Alegria grande estarmos juntos. Vamos falar com o Pai Celeste. Pai Celeste, entramos na Tua presença, ó Pai, em nome de Jesus. Este nome que é sobre todo nome. Louvamos o Teu nome porque Ele é grande, Pai. Quero entregar nas Tuas mãos os Teus filhos que já estão comigo, Tua serva Márcia Cristina, sua saúde, sua recuperação, abençoa grandemente essa vida. Também Tua serva Simone Braga, sua esposa Adriana, continua abençoando esse casal de missionários, Pai. Que Suas mãos estejam sobre eles, sobre todos que vão estar conosco nessa transmissão. Te peço abençoa grandemente, ó Pai. Tu sabes de todas as coisas. Eu estou entregando às Tuas mãos também o nosso caderno de oração com todos os pedidos que ali estão, Pai. Porque, ó Pai, Tu és o nosso Deus, Tu és aquele que cuida de nós e atende os nossos pedidos, Pai. Assim eu oro, te pedindo a Tua bênção para a nossa nação brasileira, para os poderes constituídos, Pai. E, sobretudo, a Tua igreja que tem a missão de ser o sal e a luz da terra. Que as Tuas mãos estejam sobre a Tua igreja, abençoando os Teus ungidos, ministérios que propagam o Teu evangelho, Pai. Que possamos vivê-lo para que a maior mensagem seja pregada com as nossas vidas. Agora fica conosco e nos abençoe a oração que eu faço, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês que já estão comigo. E agora eu vou convidar vocês para nós adorarmos o Senhor com o hino 432 da nossa harpa cristã. Este louvor tem a ver com o nosso tema de hoje. Amém, queridos? Abra aí a sua harpa no 432 e vamos adorar o Senhor com este louvor. 432 da nossa harpa cristã. Amém? Vamos lá. 432 da nossa harpa cristã.
Louvado seja o nome do Senhor, que está aqui para receber o louvor do seu nome. 432 da harpa cristã. Vamos adorar o Senhor com esse louvor. Glória a Deus e glória a Jesus. Amém. A Adriana está trabalhando. Um abraço nesse homem de Deus. Glória a Deus. 432. Vamos louvar? Aleluia para Jesus. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre tu por mim operar em teu amor. Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faça ouvir, a minha alma lá para Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já. Glória a Deus, pastor Ed, bem-vindo. Que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor, a minha alma lá para Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toda para ser Senhor, tua para sempre sim. Oh Deus, o meu querer, faço teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me no teu fervor, a minha alma lava Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toda para ser Senhor, tua para sempre sim. Oh, recebe, meu Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador, hoje vem me consagrar a minha alma
Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o seu nome para sempre, amém, queridos? Hoje nós vamos meditar num texto que eu reputo por muito importante para nós, que é a carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. O apóstolo Paulo tinha aquela missão de evangelizar, não é? Teve um encontro com Jesus, transformou-se no paladino, não é? Da palavra de Deus, como dizia o nosso saudoso pastor Frauches. Paulo, o Saulo de Tarso, que transformou-se no Paulo, que quer dizer pequeno. Para Deus usar o homem, ele tem que ser pequeno, não é, queridos? E eu quero fazer uma introdução, porque, de fato, não é? Essa mensagem que Deus colocou no nosso coração para hoje, não é? Eu quero dar para vocês uma visão geral do livro de Corinto, não é? Como era a igreja de Corinto? Paulo pregou, levantou aquele trabalho ali na cidade de Corinto, não é? E agora ele foi, como sempre, o desbravador, aquele que está abrindo trabalhos para Deus. Ele prepara um trabalho, bota os obreiros e vai em frente, não é? Mas aí, um comentário sobre a igreja de Corinto. Vamos lá, não é? Jesus, como é que o povo desta cidade olhava para a igreja de Corinto? Presta bem atenção, porque às vezes nós precisamos avaliar a nossa vida, a nossa igreja, o nosso ministério, como é que nós estamos como igreja local, como é que os coríntios falavam sobre a igreja de Corinto. Ele dizia assim: Jesus sim, a igreja não. Imagine, há muitas pessoas que dizem isso de algumas igrejas ou das igrejas, porque às vezes um mau testemunho, um acontecimento que marca a igreja, porque a igreja faz tudo de bom, mas o dia que alguém falha, aquele que falhou na igreja, ele compromete a igreja. Deixa eu comentar para vocês. Você com certeza já ouviu esses slogans: Jesus sim, a igreja não. Ele é repetido por pessoas que admitem ter fé em Deus, mas criticam a igreja e as instituições religiosas, não é? Ele, sem dúvida, poderia ter sido usado com sinceridade em Corinto, nos anos 56 de nossa era, pois a igreja cristã local estava com sérios problemas. É aquilo, não é? Eu digo sempre nas minhas preleções, o nosso testemunho, a nossa vida fala mais alto do que as nossas pregações. Vamos lá. Lamentavelmente, os problemas não ficaram restritos à família da fé. Os incrédulos fora da igreja ficaram sabendo deles. Para começar, a igreja em Corinto era um corpo corrompido de cristãos. Agora imagine um povo, né, um corpo como igreja corrompido de cristãos. Alguns dos seus membros eram culpados de imoralidade sexual. Outros se embriagavam. Havia também quem usasse a graça de Deus como desculpa para uma vida mundana. Ela era também uma igreja dividida, com pelo menos 4 diferentes grupos que competiam pela liderança. Isso é muito sério. Isso é muito sério, irmãos. Uma igreja dividida. Eu sou da parte A, B, C e D. Imagine como era aquela igreja e como seria, como o Senhor olhava essa igreja. E agora Paulo vai ter que intervir, porque aquele que lidera, aquele que prega, aquele que planta, então ele tem a responsabilidade também de cuidar.
Isso significava que era uma igreja em desgraça. Por que a palavra em desgraça? Porque quando uma igreja está na graça, ela está abençoada, mas quando ela está sem a graça, ela está em desgraça. Imagine, em vez de glorificar Deus, ela estava impedindo o avanço do evangelho, não é? Como isso aconteceu? É simples. Os membros da igreja permitiam que os pecados da cidade entrassem na igreja local. Corinto era uma cidade contaminada, cheia de todo tipo de vícios e prazeres mundanos. A acusação mais desagradável que se poderia fazer contra alguém naqueles dias era chamá-lo de coríntio. Agora imagine, a cidade era tão devassa que quando alguém falava fulano é coríntio, morador de Corinto, então não presta. Não tem nada que se aproveite dessa pessoa. Esse nome já era um paradigma para tudo que era ruim. Imagine vocês, as pessoas saberiam o que se tratava. Corinto também era uma cidade filosófica, orgulhosa, com muitos mestres itinerantes, promovendo suas especulações. Infelizmente, essa abordagem filosófica foi dedicada, ela alcançou, ao evangelho por alguns membros da igreja. Isso gerou divisão. Que você não esqueça que a palavra igreja quer dizer chamados para fora do mundo. Por isso que Jesus foi contundente quando dirigiu a palavra a Nicodemos. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino. Se você não nascer da água e do Espírito, você não vai entrar no reino. Então a igreja em Corinto era composta por pessoas oriundas de diferentes escolas de pensamentos. Ao invés de ser uma comunidade espiritual unida com base na mensagem do Evangelho, ela era uma igreja dividida. Para saber como era Corinto, é só ler Romanos 1, do 18 ao 32, que registra a idolatria e a depravação dos gentios. Paulo escreveu a epístola aos crentes de Roma enquanto estava em Corinto, onde poderia ter olhado pela janela e visto os mesmos pecados que listou. É claro que quando os orgulhosos dependem da sabedoria humana e adotam o estilo de vida do mundo, problemas surgem. Para ajudar a igreja a resolver essa crise, Paulo começou sua carta fazendo os coríntios se lembrarem do seu chamado em Cristo. Queridos, não pode ser, você venha como você estiver, mas agora você vai pertencer ao corpo de Cristo, você é uma nova criatura. É o que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Você não pode, você vem como você está, mas você não pode ficar como você está. É Deus quem comanda todas as coisas. E Deus não admite que o homem queira mostrar ser superior pela sua própria sabedoria, porque Deus conhece a sabedoria humana e sabe que o homem não tem sabedoria alguma, que a sabedoria do homem, ela é considerada em comparação de Deus como loucura. O homem se jactancia, porque eu e cita esse eu como se fosse superior. Quem é o homem diante de Deus, não é verdade? Mas vamos ler então o texto da carta que nós vamos meditar hoje. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 1, do 1 ao 31, lemos. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo está se dirigindo à igreja de Corinto. Graças seja convosco, que a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradeço ao meu Deus por causa de vós, pela graça de Deus que é dada a vós em Cristo Jesus, porque em todas as coisas estáis enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Jesus Cristo foi confirmado entre vós, de modo que nenhum dom vos falta, enquanto esperais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos firmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, por quem fostes chamados,
para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas agora ele vai falar o versículo 10. Este versículo 10 é um versículo que nós abrimos as nossas assembleias, não é? Sempre que abro a assembleia na igreja, eu leio 1 Coríntios 1:10. Mas eu vos rogo, irmãos, olha o que Paulo está dizendo, depois de fazer toda aquela introdução. Mas eu vos rogo, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos faleis uma mesma coisa e não haja divisões entre vós. Antes, estejais juntos com o mesmo entendimento, com o mesmo parecer. Agora ele vai falar o que chegou aos ouvidos dele. Porque, meus irmãos, foi-me informado acerca de vós pela casa de Cloé que há brigas entre vós. E com isso quer dizer que cada um de vós afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Cristo está dividido? Paulo foi crucificado por vós? Ou fostes vós batizados no nome de Paulo? Agradeço a Deus por não ter batizado nenhum de vós, a não ser Crispo e Gaio, para que ninguém diga que eu tenho batizado em meu nome. Também batizei os da casa de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei algum outro, porque Cristo não me enviou para batizar, mas sim para evangelizar, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se torne inútil, porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desta era? Por acaso Deus não tornou a sabedoria deste mundo em loucura? Pois já que na sabedoria de Deus o mundo não conhecia Deus pela sabedoria, Deus se agradou de salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal miraculoso, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é motivo de ofensa para os judeus e loucura para os gregos. Porém, os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus, sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte que os seres humanos. Vede, pois, o vosso chamado, irmãos, pois dentre vós não há muitos sábios em sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos da elite, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e Deus escolheu as fracas deste mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas desprezíveis deste mundo e sem valor, e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém orgulhe de si mesmo diante dele. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, assim como está escrito, aquele que se gloriar ou se orgulhar, orgulhe-se no Senhor. Está aí os textos bíblicos. Paulo chamando a atenção da igreja de Corinto, mostrando a ele quem são. Eles ficavam optando, escolhendo. E nesta divisão que eles faziam, irmãos, o que acontece? É aquela coisa, o pastor está dirigindo, ele pregou, vem um dos dirigentes, diz assim, mas eu estou pregando diferente. Depois, então, com isso, a igreja ficava cheia de erros e de falhas e de faltas, a ponto de se sujeitar, como está lá no capítulo 5 de 1 Coríntios, aquele homem, né, que abusava da esposa do seu pai. Né? Era madrasta dele, está lá. E eles aceitavam aquilo estava sendo aceito, entre outros e outros problemas, porque eles tinham também uma vida completamente devassa, irmãos. Igreja é um corpo santo, e o Senhor nos chama para viver em santidade. Queridos, é o hino 432, minha vida seja assim consagrada a ti, Senhor, né? Paulo, depois de cumprimentar a igreja e agradecer por seus dons espirituais, repreende a preferência por vários mestres que predominavam entre eles. Tal espírito perdeu de vista Cristo crucificado, o único tema
de todos os mestres cristãos. Queridos, nós só temos uma Bíblia. É a palavra de Deus, nós não podemos dividir ou colocar pensamento ou ideia dos outros. Porque se você abrir o Google, se você começar a procurar, tem N ideias sobre as Escrituras. E nós temos que entender e sempre repetir, né? A última palavra está aqui, com a palavra de Deus. Pode o homem pensar e falar o que quiser. Nós precisamos de ser bereanos, como está em Atos 17:11. E os bereanos foram mais nobres do que os de Tessalônica. Todos os dias eles verificavam se estava nas Escrituras o que eles estavam ouvindo dos apóstolos. E aí é que está a sua firmeza em Deus. Porque a Bíblia diz em 1 de Pedro 4:11, se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Então você tem que ter base nas Escrituras e não nas ideias ou nas interpretações, porque há N interpretações, mas só temos uma palavra, um Espírito. Amém, querido? Nós vamos aos comentários. Na sua primeira epístola aos Coríntios, Paulo mostra aos novos cristãos de Corinto que até os problemas mais complexos das nossas vidas podem ser abordados através da lente do Evangelho. É a palavra. Nós temos respostas e instruções para nós. Lendo do 1 ao 3, as palavras iniciais de Paulo são mais do que simples termos de saudação. Os primeiros versículos introduzem os temas de sua carta. Portanto, em sua saudação, Paulo estabelece sua autoridade apostólica, como está lá em 1 Coríntios 9, 1 a 27. A santificação dos seus leitores, 1 Coríntios 5:1, que é onde havia aquele incesto ali de um cidadão que estava tendo relações com a sua madrasta, e eles estavam aceitando aquilo. Esse é o problema, irmãos. A igreja tem que estar sempre dentro da palavra, o pastor tem que ser rígido nesse particular, porque senão contamina o corpo de Cristo. E a unidade de todos os cristãos em 1 Coríntios 1, 10 a 17. Temas principais da carta e preocupação com os cristãos de Coríntios. Amém? E tem que ser assim. Não é? Não pode o pastor, um prega uma coisa, o outro desprega, né? Quando o pastor está doutrinando, aquele membro que ouviu do outro obreiro, que ele podia fazer determinado coisa, mas ele pregou uma coisa errada. Aí ele vai no pastor e diz, mas pastor, você pregou isso, eu preguei aquilo. Confundiu. Temos uma Bíblia, temos um pastor, por isso que a igreja tem que ter um pastor para liderar, e os outros têm que estar de apoio, ajudando, sem divergir. Pela vontade de Deus, a igreja de Corinto valorizava muito a sabedoria humana. E essa ênfase equivocada levou alguns da igreja a questionar a autoridade de Paulo. Porque quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? Não é? Que é o Cefas. Irmãos, todos que falarem na igreja têm que abrir as Escrituras. Daí que nós temos que tomar cuidado com quem nós damos o púlpito para pregar. Porque às vezes o elemento sobe no púlpito e prega contra as Escrituras. E você depois vai ter que estar consertando isso daí na mente do teu povo. Certo? Então, vamos lá. Eles se esqueceram de que Jesus Cristo chamou para o seu ministério como apóstolo de Jesus Cristo. Paulo usa o mesmo título, apóstolo do Senhor. Vamos lá. O 2 e o 3. A igreja de Deus local é composta de pessoas se identificam com Deus e se reúnem para adorar e servir a Ele. O mundo jaz no maligno e nós estamos cercados de sugestões. Daí a necessidade de pedirmos força a Deus para edificarmos a igreja, como Paulo vai dizer lá em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, pregue a palavra, quer dizer, insista, em tempo, fora de tempo, que virá em um tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade, voltando à fábula. Eu gosto da pregação do áudio do bebê, porque lá pode tudo, lá é proibido proibir. Meu irmão, é problema teu, você escolhe, mas a igreja de Cristo vai estar sempre pautada dentro das Escrituras. Então vamos lá. O tempo do verbo santificados indica que Deus santificou os coríntios
em um momento específico no passado, criando uma condição que eles ainda desfrutavam no presente. Olha o termo, chamados santos. O que quer dizer santo? Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Você tem que ser santo mesmo, que ele diz santo quer dizer separado, amém? Tá lá, a obra de Jesus Cristo santifica para sempre o cristão aos olhos de Deus. No entanto, no viver cotidiano, a santificação envolve pequenas mudanças diárias. Quando nós lemos lá em Hebreus 10, 14, o escritor está dizendo, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. É na doutrina, na palavra. Por isso que quando você pregar, abre a Bíblia, leia a Bíblia, mostre através das Escrituras, não é um pensamento meu nem do outro, é o pensamento de Deus. Amém? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu vou me lembrar da palavra do salmista, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Amém? É muito provável que em todo lugar seja uma referência a igrejas locais espalhadas por todo o Império Romano. Lá em 1 Timóteo 2,8 nós lemos, ainda é Paulo, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Uma igreja que discute, os irmãos reúnem-se e a contenda, a palavras altas, os vizinhos estão ouvindo. Outro dia entrou um visitante na igreja, que morava colado à igreja de São Miguel. A esposa veio contar uma bênção que ela recebeu, que a igreja orou por ela. Eles estão pertencendo a outro ministério, ela já pertencia, E aí o esposo dela ficava muito atento, A nossa igreja é um pouquinho barulhenta. E eu disse assim, pois é, e o barulho, Você ouvindo aí do lado, a esposa levantou e disse, ele se converteu, falando do esposo, ouvindo a igreja de São Miguel. E aí ele citou, ouvindo os louvores de A, de B, de C. Irmãos, a igreja, ela está aí para adorar, para louvar, para que o povo seja despertado e aceite Jesus. Vamos lá. A ação de graças, está lá no capítulo 1, de 4 a 9. A ação de graças que Paulo oferece a Deus pelos coríntios parece estranha, considerando os muitos problemas que a igreja estava vivenciando. No entanto, o apóstolo não concentra seu louvor nos cristãos atribulados, mas no Deus eternamente fiel. Paulo não elogia os coríntios por suas boas obras, como faz com algumas outras igrejas, como está lá em Efésios, capítulo 1, 15. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé de vocês, que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos. Aqui ele está se referindo à igreja de Éfeso. Ao invés disso, ele louva o Senhor que trabalha neles. Quando nos concentramos nas salas das pessoas, a esperança logo desvanece e o desânimo vem em seguida. Contudo, quando nos concentramos no Senhor, até os momentos mais sombrios podem ser cheios de louvor, porque é Deus, Ele está trabalhando. Eu faço ministrações pela manhã a um grupo de pessoas e às vezes eu vejo pessoas que estão meio assim vacilantes. Eu digo, Jesus está com você, olha para Jesus, porque às vezes nós vacilamos porque olhamos para nós mesmos, para nossas limitações, mas vamos confiar naquele Deus que sempre nos ajuda e sempre está conosco. Então aí a pessoa agradece depois. Enriquecidos significa que os coríntios eram espiritualmente pobres, mas se tornaram abundantemente prósperos por meio da graça de Deus. Neste contexto, dom é provavelmente uma referência aos dons espirituais descritos nos capítulos 12 a 14. Os coríntios tinham todos os dons, mas, queridos, eles precisavam de se libertar dos maus hábitos. Quem eu era, é o que a Márcia canta, já não faz sentido. Quem eu era, não desejo ser. Se Jesus não lembra o passado, recordar, para mim, é sofrer. Então, nós temos que tomar muito cuidado, ainda mais nos dias que estamos vivendo. Eu confesso para os irmãos, é arrepiante ouvir o que está acontecendo com determinadas pessoas, em determinadas igrejas.
ficam apavorados. Mas o que é que eu posso fazer? Posso vir para aqui pregar e mostrar. O caminho é Jesus. Está aqui. E ele foi contundente quando disse: eu não vim julgar, eu vim salvar, mas já tem quem vos julgue. As palavras que eu vos tenho dito, essa vos julgarão no último dia. Então a palavra de Deus está nas nossas mãos para nós estarmos vivendo ela e ensinando ela. Vamos lá. A despeito da jactância dos coríntios, suas muitas aptidões vieram de Deus. Está lá em 1 Coríntios 12, 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, aqui é Espírito Santo. E ele as distribui individualmente a cada um como quer. Agora o 18. De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Agora eu vou ler o verso 28. 28. Assim, na igreja, Deus estabelece primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm os dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração, e os que falam diversas línguas. Então aí está o ornamento da igreja, porque a igreja é abençoada pelo Senhor. É muito ruim quando o pastor é meio assim, não, tradicionalista, irmão, esse negócio de falar línguas, esse negócio de revelação. Paciência, se você não crê, meu irmão, não posso fazer nada, mas está na Bíblia. Tá aí do 12 a 14, a igreja era ornamentada, e os dons espirituais estão para isso mesmo. Não é isso? Os coríntios foram ricamente abençoados com dons espirituais, porque o Senhor lhes dava tudo do que precisavam para fazer a vontade dele. É isso mesmo. Olha o 14, 12 e 14. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. O 15. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensam serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados da maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um tem a sua participação. Uma igreja, ela é um corpo, né? Vamos ler agora o 1, 8 e 9. Uma vez que Deus é fiel à sua palavra, Paulo estava convencido de que até os coríntios contaminados pelo pecado seriam irrepreensíveis diante do Senhor, mas precisava de corrigir os seus erros, né? Essa irrepreensibilidade, né? Irrepreensíveis, não se refere às obras dos coríntios, mas ao seu posicionamento em Cristo, sua justificação. Porque ele nos justifica. Está lá em 1 Coríntios 13, 14 e 15. Se o que alguém construir, aí vai falar do que estamos fazendo, permanecer, esse receberá recompensa. É o verso 15. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Aqui ele está falando no capítulo 3, onde ele fala que Cristo, não é? Ele é o nosso alicerce, e nós estamos construindo sobre esse alicerce, e temos todas as instruções aqui nesse livro sagrado. Vamos do 10 ao 17. Paulo começou a responder às notícias preocupantes acerca da igreja de Corinto,
ao atacar a sabedoria do mundo que havia dividido a igreja. Paulo rogava uma expressão exterior que fosse fruto de uma disposição interior. Digais todos uma mesma coisa. Irmãos, é horrível uma igreja dividida. E infelizmente isso existe, irmãos. E aí está a nossa carnalidade. Porque se todos nós olharmos para o objetivo, que é servir a Deus, santificar a vida e pregar o Evangelho e viver o Evangelho, nós vamos estar todos unidos. Porque a Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros em amor. Nós temos diferenças. Você alcançou, eu não alcancei. Eu alcancei, você não alcançou. O que nós não podemos é tolerar o que eles estavam tolerando é pecados. Eles toleravam pecados. Os crentes saíam para ter relações sexuais com prostitutas e achavam que aquilo ali, a graça de Deus era muito grande e não teria problema. Então Paulo teve que entrar com a palavra e cortar. E é o que nós precisamos fazer na igreja. Porque às vezes nós temos casais jovens, estão namorando e não tem relação porque acham que vão casar amanhã, então hoje já pode começar. E eles estão transgredindo a palavra e vai trazer maldição para o seu casamento. Vai ter a mão de Deus porque estão em pecado. Às vezes nem falam diante do pastor, porque o pastor pergunta, vocês estão em santidade, vocês vão casar, vocês estão vigilantes, vigiem. Já teve acontecimento que eu tive problema na igreja, porque os casais se adiantaram, não é? E depois houve um caso até que Deus me mandou chamar o casal, chama aí fulano. Eu chamei para conversar, a noiva veio também, já estava tudo preparado, a festa, tudo organizado. Aí quando eu chamei o casal, ela falou, não, o senhor chamou ele, eu vim também. Sou noiva dele, vamos nos casar. Não, tudo bem. Aí eu fiz a pergunta, está tudo bem, vocês estão em santidade? O rapaz disse para mim, está tudo em santidade. Eu falei, então amém. Deus mandou te chamar, mas é para eu orar, então ora. Quando eu botei a mão, Deus me deu uma visão, que eles não estavam em santidade. Aí eu parei a oração, falei, vem cá, vocês estão em santidade mesmo? Aí a moça disse, pastor, nós não estamos. Nós já estamos vivendo uma vida de marido e mulher. Errado. Ah, mas nós vamos casar. O casamento estava pronto, a festa. Tive até um problema com alguns membros. Porque tem que, mas pastor, o senhor... Eu falei, minha irmã, eu não tenho compromisso com você, eu tenho compromisso com a palavra. Pecado não tem outro nome, é pecado mesmo. Toda relação antes do casamento se chama fornicação. E como é que pode? Os fornicários não vão entrar no reino dos céus. Mas não, tá bom, vocês vão casar, mas vocês agora estão disciplinados, os dois. Aí eu tive que aturar a família, tá? Mas eu chamei meus familiares lá do Seidônio e falei, meu irmão, eu não tenho compromisso social com ninguém. Eu estou aqui como um ministro de Deus para pregar a palavra, viver a palavra, e é isso que a Bíblia diz, e é isso que eu vou fazer. Não é? Porque, irmãos, se nós não zelarmos pela santidade, o corpo vai ficar doente. Ah, mas eles casaram, mas eles foram disciplinar, é preciso disciplinar, depois traz a comunhão e depois pede a Deus para abençoar a união. Então, essas coisas, Coríntios não estava muito vigilante, não é isso? Então, Paulo não somente incentivou os coríntios a fazer isso e a terem uma unidade externa, mas também os encorajou a serem unidos de coração e mente, expressando a unidade do corpo de Cristo. Para evitar boatos ou falar segredo, Paulo citava abertamente sua fonte, a família de Cloé. Sabemos pouco sobre essa mulher e seus familiares, exceto o que sugere este versículo. Cloé vivia em Corinto ou Éfeso e os coríntios respeitavam o que ela dizia, é uma mulher. A igreja de Corinto estava dividida pelo menos em 4 facções. Olha o perigo, queridos, que seguiam 4 líderes notórios. Paulo disse, dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, pois os coríntios haviam criado hábito de se identificar com seus mentores espirituais e não com Cristo. Cristo era o chefe, né? Tá lá o 26. Sábio se refere aos filósofos gregos poderosos, se refere às pessoas influentes e com poder político, e nobres, inclui todas as classes altas formadas por aristocratas. A maioria dos coríntios vinham das classes baixas. Aí é onde nós vamos ler o versículo, né? Eu me lembro de um pastor que estava para ser consagrado, e eu não sou contra o preparo, eu tenho um seminário, nós ministramos a palavra, mas em fechar a porta não é fácil, né? Porque ele então,
porque lhe faltava ainda, que agora ele concluiu os cursos escolares dele, mas ele não tinha concluído, então ele foi aconselhado a não aceitar a consagração. Mas ele vinha de um ministério, tinha uma das igrejas mais fortes do ministério de São Miguel Paulista, fazendo um trabalho muito perfeito, muito abençoado por Deus. Aí ele falou: pastor, eu não vou aceitar minha consagração, porque eu fui aconselhado, alguém aconselhou ele que se preparasse primeiro e depois fosse consagrado. Aí eu disse para ele: por que você não pergunta para Deus? Aí ele voltou, orou, falou: olha, pastor, eu não sei, o senhor disse que eu perguntasse para Deus, e Deus me deu esse versículo aqui. Sabe qual foi o versículo que Deus deu para ele, que ele veio me falar? Exatamente o 26, 1 Coríntios 1, 26, olha o que diz: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis, as quais não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie. Mas vós sois em Jesus Cristo, o qual nos foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. É isso. Obviamente que você deve se preparar. Embora os coríntios se achassem melhores, Paulo desafiou a examinar suas próprias congregações e perceber que a maioria deles não via de classes altas, mas dos humildes do mundo. Paulo atacou o orgulho, que era a causa das divisões, ao comparar o homem com Deus. Depois, ao comparar a igreja com o mundo ao seu redor. Ambos os argumentos revelam a grandeza da sabedoria de Deus ao salvar os desprezíveis do mundo, para que ninguém tenha em que se apoiar para se vangloriar. O plano de salvação de Deus não se conforma, quer dizer, não dá forma às prioridades do mundo. Na verdade, parece loucura. Contudo, na realidade, a salvação eterna é mais valiosa do que toda fama, riqueza ou todo o sucesso que o mundo busca. Não é? Por isso que, então, Paulo vai e mostra. Vocês estão vendo a nossa liderança que temos aí? São pessoas humildes e fracas, mas nas mãos de Deus se transformam em instrumentos vivos para fazer a obra do Pai. Quando ele diz vis, desprezíveis, ao usar esses dois termos para se referir à classe de escravos, Paulo prenderia a atenção dos seus leitores em Corinto, onde viviam muitos escravos. As que não são, sem dúvida, muitos cristãos de Coríntios eram pessoas que não tinham valor aos olhos do mundo, mas acharam graça aos olhos de Deus. Eu vou me lembrar quando Pedro foi levado à presença das autoridades religiosas, e quando eles viram Pedro e aqueles apóstolos humildes falando: mas de onde vem a sabedoria? Esses homens são pescadores, eles não têm nenhuma instrução. Aí alguém disse: eles estiveram com Cristo. O estar com Cristo é que faz toda a diferença na vida do homem que vai ser o instrumento nas mãos de Deus. Deus usa o que é considerado louco e desprezível neste mundo para revelar sua verdade, a fim de que somente ele receba a glória. Do contrário, os poderosos se vangloriariam por terem descoberto a verdade. Ao invés disso, Deus enviou seu Filho para se tornar um carpinteiro humilde e morrer em uma cruz da maneira mais desprezível. A vida e a morte de Jesus revelam Deus e sua sabedoria, uma vez que Cristo não somente transmite sabedoria, mas também justiça. O cristão não se pode vangloriar a não ser no Senhor, porque Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Agora imagine, querido, louvado é o Senhor. Mas eu quero agora concluir lendo Romanos 11, dos versos 25 ao 36, e depois eu vou chamar a Márcia Cristina, vai apresentar um louvor, que é exatamente o que diz esse texto. Quem somos? Vamos lá. Romanos 11, 25 a 36 é Paulo falando à igreja aos romanos. Irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos.
Israel experimentou o endurecimento em parte até que chegue à plenitude dos gentios. Assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças e misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus sujeitou todos debaixo da desobediência para exercer misericórdia para com todos. Não é? Agora ele vai fazer assim como se fosse assim uma melodia, um louvor que diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória hoje e para sempre. Amém, queridos? Então está aí, e a Márcia Cristina vai apresentar um louvor, porque tudo é para ele, toda a glória é dele. Lá no livro de Isaías 42:8, o Senhor diz através de Isaías: minha é a glória, a outrem não darei. Toda honra, toda glória, todo louvor tem que de fato ser dado ao Senhor. Amém? Vamos chamar a Márcia Cristina para apresentar agora o louvor, e depois nós já estaremos caminhando para o encerramento. Amém, querido? Deixa eu puxar. Amém? Glória a Deus. São todas as coisas. O que é bom, a glória é dele, o louvor é dele, todo o sucesso do teu trabalho é a ele, sempre a Deus. Nunca use esse pronome eu, não, nós, porque se ele não tiver, é o que está lá no livro de João 15:5 da parte B: sem mim nada podeis fazer. Oh, glória a Deus, aleluia.
Para Ele, por Ele são todos, pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja glória para sempre. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Estou encerrando, não é? E agora que Deus vos abençoe. No próximo domingo nós temos a nossa escola. Nós estamos com um tema para essa escola que tem sido, pela graça de Deus, filhos de lares desestruturados. Vamos aprender como cuidar dos nossos filhos e os exemplos que ficaram daqueles que não souberam estruturar o seu lar com a educação dos seus filhos. Nos dias atuais, imagine, domingo, 9 horas, o pastor estará aqui. Agora, queridos, Deus vos abençoe, não é? E temos aí no sábado 19 e 20, não é isso mesmo? 19 e 20, nós estamos com o nosso congresso de União Feminina, nossa igreja, nosso ministério, nossa presidente da União Feminina, também representante da presidência da UFEMI Nacional, nossa irmã Elizabeth, já alugou um ônibus, vai estar lá com um bom grupo, não é? Louvado é o nome do Senhor. Então, vamos estar orando por esse congresso. Nossa irmã Eliette, nossa presidente nacional, que o Senhor a use poderosamente. Nós temos um congresso de varões também, não é isso? Quem puder, esteja se envolvendo nesse congresso. Louvado seja o nome do Senhor. Sérgio está pedindo, inclusive, informação de quantos do ministério estará indo. Eu estou sem contato, não estou sabendo. Nós vamos estar orando, não é? 2 trabalhos grandes que nós vamos ter esse fim de semana. Deus abençoe grandemente esses trabalhos. Também a nossa mesa redonda, que todos os sábados acontece, que o Senhor abençoe. E o nosso culto, que é o do final do dia, né? Logo mais de 15 para meia-noite a meia-noite e 30, está o nosso pastor Elci Santana, com audiência com você, e Deus, muito importante, tem abençoado muitas vidas. Se possível, não deixe de participar. Amém, querido? Vamos orar para encerrar. Agradeço você que esteve comigo até agora. Que Deus te abençoe. Que você seja um alerta para a sua igreja, para o seu pastor. E jamais deixe que a sua igreja, por sua causa, seja dividida por opção. Eu gosto mais do pastor A, mas o pastor B. Se o pastor C. Até os que estavam com Cristo estavam divididos. Imagine 4 frentes discutindo, pleiteando prioridades. E alguém uma vez pregou que quando Pedro pregava, os crentes de Paulo viravam os rostos, não davam glória. Quando de Apolo pregava, de Pedro e de Paulo também não davam glória. Enfim, divisão não. Ora, a oração de Jesus, que eles sejam um, como eu, Pai, sou em ti, tu em mim, eles sejam um em nós. E o Salmo 133 nunca pode ser esquecido. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Infelizmente, a igreja de Corinto, com essa divisão, o pecado encontra logo lugar. Porque é o pastor, meu pastor é o fulano. Não, está vendo aí o A, mas eu sou do pastor B. O pastor B diz que não tem problema. Então divide o corpo. O pastor prega uma coisa, o outro desprega. Às vezes o pastor que prega, o outro vem e diz, mas eu ensinei diferente, eu ensinei assim agora. Nunca pode acontecer isso, irmãos. Nós temos uma Bíblia. Então vamos sentar e dizer, pastor, vamos dizer uma palavra só. Que seja um. Por que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não se unem? Não se dividem? Porque eles são um. Há um só Deus. São Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus, não são 3 deuses. Quer dizer, eles não se dividem nunca. Não é? E o próprio Senhor disse, o reino dividido não fica em pé. A casa dividida também não vai subsistir. Então, queridos, vamos lutar pela comunhão, pela união da nossa igreja e orar pelo líder que Deus colocou e ajudá-lo, dar sugestões, mas jamais dividir por grupo. É horrível isso. Essa é a mensagem que o Senhor deu ao meu coração para passar para vocês. Deus abençoe, um belo fim de semana e domingo, 9 horas, estaremos juntos aqui, em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Pai Celeste, abençoe todos que estão comigo e estiveram comigo, aqueles que vão assistir amanhã como uma mensagem matutina, abençoa também, Pai. Senhor, dá que a tua igreja desperte, porque é um corpo, o corpo não pode dividir. Paulo foi contundente nessas explicações aí.
e ajuda que nós possamos copiar essa bênção para que a tua igreja seja próspera e abençoada, Senhor. Assim eu entrego todos que estão comigo agora, que vão assistir depois, que sejam abençoados, que sejam despertados e que lutemos, né? Vou me lembrar, Senhor, desta obra, quando ela começou, nosso nome era Unidade, não é? Unidade. E hoje, será que podemos dizer que somos uma unidade? Ajuda-nos, Pai. Que as nossas igrejas locais sejam unidade, que o nosso ministério seja uma unidade e que possamos, de mãos dadas com o nosso presidente, pastor Ademir Chaves, pastor Antônio José Calheiros, formarmos uma igreja viva, forte, para a glória do teu nome, Pai. Assim eu oro, entregando todos em tuas mãos, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.